dia, sou Gaia Luz, gerente de expansão Wadem Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo webinar organizado pela Wadem Prime, filial Brasil, Escola Internacional de Negócios com 28 sedes nos Estados Unidos, presente em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir esse momento para continuar se desenvolvendo conosco. A Wadem Prime é uma escola de negócios com visão global que oferece alguns programas nas áreas de negócio, idiomas, tecnologia e formação profissional com o diploma americano. Antes de começarmos, algumas recomendações. Mantenha os microfones desligados para não haver interferências. Qualquer dúvida pode escrever no chat. E no final teremos um espaço de 10 minutos para perguntas e respostas ao vivo. Os slides serão enviados em formato de PDF, juntamente com o certificado oficial de participação, no prazo de até 72 horas úteis, para o e-mail utilizado na inscrição. Sem mais demoras agora, muito obrigada. Vamos começar. Passo a palavra para a professora de hoje, a quem damos as mais boas-vindas calorosas. A palavra é sua. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Larissa, faz um tempinho que eu sou professora de inglês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se preparar para entrevistas de emprego em inglês. Então, o título em inglês seria How to Prepare Yourself for a Job Interview in English. Nós vamos ver, então, dicas, vocabulários-chaves, frases e perguntas. Então, tips, key vocabulary, phrases and question. Ok? Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, né? O que faz, né, uma boa entrevista, né, em inglês, né? Se vocês já tiveram uma entrevista em inglês, como que aconteceu, né? Como que foi e o que deixa mais nervoso. Então, não necessariamente precisa, né, responder agora, mas são perguntas que vão mais ou menos direcionar essa fala de hoje, né? Pensar, então, se vocês já tiveram uma entrevista de emprego em inglês, tiveram passar por essa experiência, e o que foi mais difícil, né, nessa experiência, né? Quais foram as dificuldades e o que deixou mais nervoso nessa experiência, ok? Então, a primeira pergunta é: o que faz uma boa entrevista, né? What makes a good interview? Isso aqui em termos gerais, independente se for, né, uma entrevista de emprego em português, em inglês, em qualquer língua, né? O importante é estar preparado e confiante, né? Ter uma fala clara e educada, né? Clear and polite speaking, entusiasmo, good listening, ou seja, ser um bom ouvinte, ser capaz de escutar, saber quando ouvir, quando falar, e ter uma linguagem corporal positiva, ou seja, have a positive body language. Então, de forma geral, independente se for em português ou em inglês, é importante ter noção disso. E eu já trouxe isso um pouco no inglês para ter uma noção de vocabulário, né, sobre esse universo, ok? Todo mundo já conhecia, né? Espero que aos poucos, né, trazer essa imersão desse vocabulário de entrevistas em inglês, né? Muito bem. Quais que são, né, os básicos, né, de uma entrevista de emprego, né? Nós temos o propósito, né, the purpose, que é mostrar por que você seria a melhor escolha, né? Show why you are the best fit. Então, nós temos vários tipos, né? Por telefone, por vídeo, presencial, né? Phone, video and person. E nós temos uma estrutura, né? Greeting, questions, your questions and closing. Então, saudações, perguntas, as suas perguntas e o fechamento, né? Então, para além das perguntas, né? Eu acho que é importante ressaltar que além das perguntas que o entrevistador faz, é importante
saber elaborar suas próprias perguntas, ok? Tudo certo até aqui? Ahn, ok, ok. Vamos lá. Frases úteis, useful phrases, ok? Ahn, aqui, né, são algumas frases-chave para onde que vocês podem usar no começo de uma entrevista, né? Então, é importante praticar, treinar bastante para vocês estarem acostumados com o jeito que fala, com a entonação. Então, desde começando, então, podemos falar, por exemplo, Good morning, thank you for this opportunity, que significa bom dia e obrigado por essa oportunidade, né? Se for de manhã, né? Se for à tarde, good afternoon, thank you for this opportunity, or thank you for having me, ou seja, muito obrigada, obrigado por me receber. E aí você se apresenta. My name is, no meu caso, my name is Larissa, and I'm excited about this opportunity. Então, são três opções de frases que você pode dizer no começo de uma entrevista, né, para o entrevistador, né? Mostrar que você está agradecido, que você considera aquela como uma oportunidade relevante para você e para sua carreira. Então, thank you for this opportunity. Obrigada por essa oportunidade. Thank you for having me. Obrigado por me receber. I'm excited about this opportunity. Né? Eu agradeço, né? Estou animado com esta oportunidade. Então, in the middle, né? No meio, né? Nós temos I have experience in. Então, quando você for falar, você tem experiência em alguma coisa, né? I have experience in. Mais pra frente a gente vai ver, mas são algumas frases, né, que você pode, que a gente tá vendo desde o começo, mas a gente pode, e vou falar um pouco sobre como dizer, quando dizer que vocês têm experiências e como é a melhor forma de dizer. Também muito comum é usar one of my strengths is, né, um dos meus pontos fortes são, o é, né? I'm working on improving, estou trabalhando na melhoria, né? Então, quando você vai falar dos pontos fracos, né, não dizer só os pontos fracos, mas dizer que já está melhorando. E geralmente a pergunta que fazem bastante é challenge, né? Um desafio que você enfrentou e como você fez isso, né? Então, um desafio que eu enfrentei foi, e aí como que eu consegui superar, né? E no final, né, alguma das frases é thank you for your time, então agradecer pelo tempo, né, que a pessoa disponibilizou para estar ouvindo sobre sobre você, sobre o seu perfil, sobre o seu currículo. E I look forward to hearing from you. Então, eu espero ter um retorno seu. Então, essas são algumas frases úteis que você pode usar desde o começo, no meio e no final de uma entrevista. Tudo certo até aqui? Eu espero que não tenha nenhuma dúvida. Qualquer coisa no final da fala eu posso tirar qualquer que for, né? Fazer um bate-volta, não um retorno. Key vocabulary. Então, vocabulário-chave. Skills. O que significa skills? Skills significa habilidades, tá? Então, nós temos dois tipos em tese de habilidades. We have two types of skills. Nós temos hard skills, que nós estamos falando de technical and job specific. Então, esse hard skills é direcionado para a posição que você está buscando, né? E depois nós temos os soft skills, que é a habilidade de comunicação, habilidades de lidar com as pessoas, né? Que é necessária em todo tipo de trabalho, tá? Então, hard skills, technical e job specific, nós temos data analysis, que é análise de dados. Então, Microsoft Office, né? A gente chama de pacote Office. Então, Word, Excel, PowerPoint, Project Management, Sales Techniques, Computer Programming, Python, Java, Graphic Design, Accounting and Bookkeeping, Social Media Management, Foreign Language Proficiency,
Customer Relationship Management, CRM. A maioria dessas palavras, dessas habilidades, é fácil de memorizar porque são palavras cognatas. E o que que isso significa? Significa que essas palavras se parecem com o português e a tradução se assemelha bastante. Por exemplo, data analysis, análise de dados. Então é fácil de memorizar, né? Gerenciamento de projetos, também parece, né? O projeto, management é um pouco diferente, né? Mas é gerenciamento. Técnicas de venda, sales techniques. Computer programming também se assemelha, fácil de memorizar, né? Programação, né? Depois, graphic design, né? Design gráfico. Accounting é contabilidade, tá? E tudo que gira em torno. Gerenciamento de mídias sociais, social media management. Foreign language proficiency, então, proficiência em uma língua estrangeira, né? E gerenciamento de relações de clientes, né? Customer é cliente, tá? Depois nós temos, então, os soft skills, que é a habilidade interpessoal, né? De lidar com as pessoas, então a gente chama de soft skills. Nós temos, então, communication, teamwork, critical thinking, problem solving, time management, attention to detail, conflict resolution, creativity, adaptability, and leadership. Então, numa entrevista, né? Se o entrevistador perguntar, né, quais são as suas habilidades, aí você pode dividi-las, né, em hard skills e soft skills. Por exemplo, I have ability in data analysis. I have foreign language proficiency. I have social media. I have experience in social media management. I have experience in customer relationship management. E depois disso, falar sobre as soft skills, de forma mais geral, né? I have experiences, ou eu tenho habilidade, né? My skills are communication, teamwork, trabalho em equipe, critical thinking, pensamento crítico, né? Eu tenho a habilidade de resolver problema, né, em um curto espaço de tempo, né? Consigo atingir o meu prazo limite, né, my deadline. Consigo resolver os problemas sem que isso afete, né, o meu prazo final de entrega de alguma tarefa. Então, esse time management, né, o manejamento, né, gerenciamento desse tempo, attention to detail, atenção aos detalhes, conflict resolution, resolução de conflitos, creativity, né, criatividade, adaptabilidade e leadership, liderança. Então, no primeiro momento, você pode falar sobre hard skills e depois soft skills, ok? Não havendo mais dúvidas, vou seguindo e aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Muito bem. Então, ali está falando dos pontos fortes, né? A gente pode falar das habilidades, né? E esses skills aqui geralmente vai falar dos pontos fortes ou dos pontos fracos que estão a melhorar, né? Então, strength, que a gente chama, né? E weaknesses, né? Pontos fortes e pontos fracos. E aí, a partir dessa habilidade que você vai falando durante uma entrevista, você pode acrescentar, olha, eu tenho habilidade, né? Nesses dois. E nos outros eu tenho que melhorar, né? Então, estou fazendo cursos, estou treinando, estou recebendo feedback, estou prestando atenção mais nesse meu comportamento para estar melhorando, ok? Key vocabulary, então, para experienced, né? A gente estava falando de habilidades e aqui da experiência, né? Então, experiências com o quê? Customer service, por exemplo, você pode dizer, né? Experiência com serviço ao consumidor. Sales, vendas. Internship, que seria estágio. Team project, né? Trabalho, projetos em equipe. Leadership, liderança. Technical, né? Experiência técnica. E volunteering, voluntariado. Ok? Então, essas são algumas palavras-chave que podem ser interessantes para você incorporar, né, no seu estudo, né, no seu preparo para uma entrevista, né, em inglês.
Muito bem. Então, como eu tinha dito, né, aquelas habilidades também estão dentro do que você considera como ponto forte, né, no seu perfil, no seu perfil profissional. Então, strengths é pontos fortes, né? Então, communication, problem solving, organization, teamwork, adaptability, attention to detail, leadership, time management. Todos esses eu já mencionei de alguma forma. Então, comunicação, resolução de problemas, organização, trabalho em equipe, adaptabilidade, atenção aos detalhes, liderança e gerenciamento de tempo, ok? Depois temos pontos fracos, né? Public speaking, não necessariamente, né? Sempre o que tem pontos fortes vai ser sempre pontos fortes e o mesmo vai ser em pontos fracos, né? Em algumas situações, né? O que está escrito aqui como ponto forte vai ser um ponto fraco seu e o que tiver aqui como ponto fraco pode ser um ponto forte. Então, é uma lista de sugestões, né? Que você pode usar ali a seu favor ou coisas que você está melhorando, né? You are improving. Então, por exemplo, supondo que seria um dos pontos fracos, mas também pode ser um dos pontos fortes. Public speaking, né? Falar em público. Perfectionism, que nem sempre é uma coisa positiva, né? Delegating tasks, ou seja, às vezes você tem essa habilidade, né? You have the skills of delegating tasks, ou você tem a dificuldade de delegar tarefas porque você acha que é mais difícil explicar aquela tarefa para alguém, então, né, delegating tasks pode ser tanto o ponto fraco quanto o ponto forte, né? Pode ser a weakness or a strength for you, para você, né? Impatience não é um ponto forte, né? Então, impatience é weakness. Technical skills, saying no and asking for help. Say no pode ser um ponto fraco, mas também pode ser um ponto forte. Né? Então, dependendo do contexto, né? Saber falar não ou falar não demais. Então, saber usar, né, esse vocabulário a seu favor, né? Nesse ponto aqui, eu estou considerando esse vocabulário como ponto fraco, mas depende muito do contexto. Muito bem. Nós temos, então, responsabilidades, né? Quais são as suas experiências com responsabilidades? Project Management, Customer Service são palavras que repetem, mas que são muito usuais, né? E são os mais usados, não? Gerenciamento de projetos, né? Serviço ao consumidor, controle de inventário, inventory control, social media, né? Mídias sociais, data entry, né? Gerenciamento, entrada de dados, training new employees, né? Treinamento de novos empregados, budget tracking, né, para onde que esse dinheiro está indo, né, e event coordination. Então, coordenação de eventos. Então, essas são, por exemplo, você pode falar que você teve essas responsabilidades no seu emprego atual ou no seu último emprego, se for o caso, né? Vocabulários, então, para challenges, desafios, né? Aqui, todas essas palavras-chave são de acordo com as perguntas prováveis que podem te fazer, né? Já falamos, então, perguntas caso forem, quais são suas habilidades, né? What are your skills, né? Quais são suas habilidades? Depois, what are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? What are your weaknesses? Quais são seus pontos fracos, né? What are your responsibilities? Quais são as suas responsabilidades? Já passamos por esse tipo de pergunta e você vai usar esses vocabulários-chave para guiar você, ok? Depois nós temos What are the challenges you faced? Né? Quais são os desafios que você enfrentou e como que você lidou, né? Então, alguns vocabulários, algumas respostas que você pode dar meeting tight deadlines. O que isso significa? Né? Atingir, né? Alcançar um prazo curto, apertado, né? Então, meeting tight deadlines, aí você vai explicar como que você fez aquilo, né? Você trabalhou em grupo, você é bom em resolução de problemas, problem solving, né? Como que isso? Então,
São slides que estão separados, mas todos eles têm uma ligação. A diferença é o foco que você vai dar para cada assunto, né? E cada vocabulário. Handling a difficult customer. Qual foi o desafio? Então, lidar com um cliente é difícil, né? Às vezes ele não estava cedendo, né? Uma pessoa difícil de negociar, né? Adapting to new technology. Às vezes a tecnologia não é um ponto forte seu. Então, esse desafio foi ter que se adaptar a essa nova tecnologia. Resolving team conflict. Vamos supor que talvez um ponto fraco seria o trabalho em equipe. Supondo que você tem você trabalha melhor sozinho e você talvez tenha falado que uma melhora, uma coisa que você está tentando melhorar, né, no seu perfil profissional. Então, como que foi um desafio, né, resolver um conflito em equipe, né, e você talvez tenha uma dificuldade também com problem solving, e a partir desse desafio, você transformou esse ponto fraco em um ponto forte. Resolving team conflict. Managing multiple priorities. Então, gerenciar, né, múltiplas prioridades, né? Como você soube lidar, né, escolher dentre tantas prioridades, né? Por exemplo, e tendo ao mesmo tempo, vamos supor, tendo que alcançar, né, um limite, tendo limite de entrega dessa tarefa. Tudo bem até aqui? Uhum. Vamos lá, então. Vimos então que vocabulary em geral, né? E aqui são algumas perguntas que vocês podem, né, ouvir ou fazer uma espécie de roteiro para se preparar e usar aquele vocabulário que eu mostrei anteriormente para responder essas questões, né? Então, uma pergunta inicial que sempre fazem é Tell me about yourself. Tell me about yourself, né? Me conte sobre você, né? Então, esse Tell Me About Yourself, you're gonna say about your professional profile, seu perfil profissional, né? Why do you want this job? Então, vamos te perguntar, por que que você quer esse emprego, né? What are your strengths? Né? Quais são seus pontos fortes? E a partir daí, né, você vai olhar o vocabulário, né? Estruturar a sua resposta, né, a partir dos seus pontos fortes. What is your weakness you are improving? Percebe que a pergunta já tá. Você percebe a sua fraqueza, mas já tá melhorando, né? Você não só reconhece, mas já tá buscando uma maneira de melhorar. Então, what is a weakness you are improving? Qual é uma fraqueza que você está melhorando? Describe a challenge you faced. Né? Descreva um desafio que você enfrentou. Where do you see yourself in 5 years? Né? Onde você se vê em 5 anos? Do you prefer working alone or in a team? E aí você pode falar, né? My strength is working on team, but I can also work alone, né? Meu ponto forte é trabalhar em grupo, mas eu também consigo trabalhar sozinho, ou vice-versa, né? E a pergunta, né, que uma das mais importantes de se desenvolver, de se preparar, né? Isso, ter uma resposta à altura, né? Why should we hire you? Né? Por que devemos contratar você? Então, essas perguntas, né, já dão direcionamento, né? São perguntas gerais que praticamente a maioria dos entrevistadores fazem, né? The most interviewers ask these questions in a job interview. Então, é um tipo de roteiro mesmo que vocês podem usar para se prepararem. Aqui eu montei um script, um exemplo de perguntas e respostas, né? Por exemplo, o interviewer é um entrevistador, certo? Então, o interviewer pode perguntar, pode pedir para você falar sobre você mesmo, né? Tell me about yourself. Entrevistado, né? Que é o interviewee.
Interviewee vai dizer, então, por exemplo, I am a recent graduate in business administration. I have experience in working in customer service and I enjoy working with people to solve problems. Então, nessa resposta que você já falou sobre você, de alguma forma você já apontou seus pontos fortes, aliás, seus pontos fortes e suas experiências, né? A pergunta depois vai ser para reafirmar e deixar, né, isso de forma mais clara no que ele na pesquisa, de certa forma, né, que o entrevistador está fazendo sobre o seu perfil. Então, ali está falando, né, eu sou graduado recentemente em administração de empresas e tenho experiência em serviço ao consumidor e eu gosto de trabalhar com pessoas para resolver problemas. Então, é um exemplo de resposta que vocês podem dar, ok? É uma estrutura bem simples, bem fácil, né? Que vocês podem estruturar e só substituir. Às vezes a área não é administração, mas é uma área ali parecida, né? Trocar a experiência, né? Então, é como se fosse um rascunho, né? Interviewer, what are your strengths? Então, a pergunta é, quais são os seus pontos fortes? Então, você pode dizer, I am organized and I'm a good communicator. Então, você falou, então, pode falar que você é organizado, né? Eu sou organizado e eu sou um bom comunicador. E aí, é importante você já citar os exemplos, né? Para mostrar que você está interessado, para mostrar como que isso funcionaria na forma prática, né? In the real life, how does it work? Né? Na vida real, como que isso funciona, né? Como que você trabalha na vida real? Então, você poderia dizer, por exemplo, eu organizo, né, gerencio meu time, o tempo, né, do meu time durante um projeto que está cheio de coisas para fazer e eu consigo manter todos, né, no caminho certo. Então, uma forma de dizer isso seria, né, I managed my team's schedule during a busy project and kept everyone on track. Ou seja, dentro do, do de um tempo limite, né, onde tem várias pessoas com várias tarefas para se fazer, né, e não deixar ninguém dispersar, né, uma forma de dizer isso. Muito bem. Depois, os slides vão estar disponíveis para vocês, para quem tiver interesse, né? Então, qualquer coisa, tiver alguma dúvida no final, posso voltar aqui. Vamos ver agora Common English Mistakes in a Job Interview, né? Quais são os erros mais comuns, né, numa entrevista de emprego em inglês? O uso incorreto da gramática. Using incorrect grammar. Qual que é o erro, por exemplo? Trocar o since com for. O since, em inglês, significa, né? A palavra since significa desde. Então, se você quiser colocar numa frase desde, você coloca o ano. Por exemplo, considerando nós estamos em 2025, né? To 2025. Se você quer falar que você trabalha aqui ou no lugar que você trabalha, I am working here since 2023, por exemplo, desde 2023. Agora, você vai falar por quantos anos você tem trabalhado? Aí é for 2 years, né? Então, a tradução, né, do erro ficaria: eu estou trabalhando aqui desde 2 anos, né? Em português, isso está errado também. Então, o correto seria: eu tenho trabalhado aqui por 2 anos, né? Outro erro dessa frase está em usar presente contínuo, né? Aqui nessa frase aqui, e na verdade é um presente perfeito. O tempo perfeito para a gente do português um pouco mais difícil, mas a ideia é que o limite entre o passado e o presente não está muito claro. Por exemplo,
Supondo que você está trabalhando numa empresa há um tempo. Então, você começou no passado e essa experiência continua. Então, não é presente contínuo, porque o presente contínuo está falando só de agora. Por exemplo, eu estou dando essa aula agora. I'm teaching this class now. Aí sim, aí eu uso presente contínuo. Agora, se eu quero falar que eu tenho trabalhado como professora de inglês, não é uma coisa agora, é uma coisa que começou no passado. Então, eu tenho que usar o presente perfeito. Então, o presente perfeito, a gente trata de situações que começaram no passado e que ainda tem uma continuidade, ou que ainda tem um impacto relevante para o presente, tá? Então, se você começou a trabalhar e ainda está trabalhando, não é presente contínuo. Que o presente contínuo fala somente do agora. Começou no passado e continua agora, é presente perfeito. Então, aqui o correto é dizer I have been working here for 2 years. Tenho trabalhado aqui por 2 anos, tá? Segundo erro, usar muitas interjeições. Overusing fillers. Like, tipo, né? Falar de forma direta. Se for pausar, pausa sem dizer nada. Respira fundo, diz o que tem que dizer. Eu vou simular, por exemplo, um erro. I'm like very good at, teamwork. Eu sou boa em, tipo, sabe? Trabalho em equipe. Não é legal, demonstra uma certa insegurança, né? Então, a dica é pausar brevemente, né? Ao invés de tentar juntar, usar qualquer coisa para conectar as palavras. 3, falar muito rápido ou falar muito devagar, né? Então, fala de forma clara, de forma no tempo moderado, né? Em um volume que seja moderado também, né? No espaço que seja adequado, né? O quarto erro comum, usar gírias e linguagem informal, né? No português é muito mais fácil ter essa noção do que no inglês, porque geralmente a gente tem contato com o inglês, com filmes, músicas, é muito difícil a gente ter contato com o inglês. Ah, vou assistir uma entrevista de emprego em inglês. Muita gente não faz isso. Geralmente, as pessoas que têm contato com o inglês é com músicas que usam várias gírias, com filmes e séries, né? Então, para esse tipo de estudo, né, não é tão indicado, né? Então, tomar muito cuidado, né? E ter noção, porque às vezes a gente fala, mas não tem noção o que que isso significa realmente, né? Por exemplo, quando perguntarem What do you like about working in this field? O que que significa? O que que você gosta sobre trabalhar nesse campo? Então, supondo que você está baseando seus estudos, né, numa série ou num YouTuber que fala em inglês, não sei. E aí você fala, yeah, that's cool because you get to meet lots of people and learn new stuff all the time. Né? Não é legal falar assim. Então, é legal porque você consegue conhecer várias pessoas e aprender novas coisas o tempo todo, né? Esse né, é informal. That's cool também. Get to know, get to meet, stuff, bem formal, né? Então, tomar cuidado, né, em pesquisar se as palavras, se as expressões que você está utilizando, se elas servem para esse contexto ou não. Então, qual seria uma das formas mais formais, né, de falar essa frase, que não é adequada para esse contexto? I enjoy these fields because it allows me to interact with diverse people and continually develop new skills. Então, ao invés de falar that's cool, é legal,
eu gosto, né? I enjoy. Allows me. Ao invés de falar get to meet, allows, permite, né? Isso me permite interagir. Ao invés de falar conhecer, me permite, né? Get to meet. Ao invés de get to meet, você fala allows me to interact. Ao invés de lots of people, diverse people, né? Ao invés de aprender, learn, usar develop. Ao invés de usar all the time, continually. Continually. Learn new stuff. Aí você fala develop skills, não coisas, né? Habilidades. Depois, responder com apenas uma palavra. Sim, não. Trabalho em equipe, né? Sem explicar, sem desenvolver, que vai parecer que você ou é inseguro, ou não tem tanto interesse naquela vaga, ou não tem tanta habilidade. Então é importante ensaiar, se preparar, saber o limite de quanto você tem que falar, né? Não falar demais, não falar pouco também. Então, the fifth mistake is answering with one word or very short answers. Responder com apenas uma palavra ou respostas muito curtas, né? Responder yes or no without explanation. Responder sim ou não sem explicação. Então, a dica é sempre dar exemplos ou razões ou justificativas para suas respostas, né? Por exemplo, do you work well in a team? Você trabalha bem em equipe? Você não pode responder só sim. Yes. Tá, mas como que isso funciona no dia a dia, né? É importante você ter noção que a pessoa não te conhece, né? Então é importante você dar um vislumbre, mostrar de alguma forma, explicar de forma mais sucinta e clara possível como que você trabalha no dia a dia. Então, por exemplo, yes, I work well in a team. Trabalho bem em equipe. For example, por exemplo, in my last job, I collaborated with colleagues on a project where we divided tasks based on our strengths, which helped us finish ahead of schedule. Então, o que que isso significa, né? Você respondeu que sim, que você trabalha bem em equipe e como que isso funciona na prática. Então, por exemplo, no meu último trabalho, eu trabalhei com colegas em um projeto onde, né, nós dividimos tarefas baseadas nos nossos pontos fortes, né? O que isso nos ajudou a atingir, né, o nosso prazo, certo? Muito bem. O sexto erro, the sixth mistake. Mixing tenses incorrectly. Misturar, então, os tempos verbais de forma incorreta. Né? Voltando, isso tem muito a ver, né, com mistake number one, né? Com o erro número um que nós vimos. Então, mudar numa mesma frase passado e presente em uma resposta só. Né? Então, mantenha o mesmo tempo para falar. Então, nesse sentido, usar o português ajuda, mas tem que tomar cuidado. Usar o português como base para criar frases no inglês, né? O exemplo de pergunta seria, então, Can you describe your previous job's responsibilities? Você pode descrever suas responsabilidades do seu último trabalho? E aí, se responder assim, I manage customer accounts and I handled billing issues when they arise. Então, a primeira parte tá no presente e a última parte tá no passado. Se eu vou montar uma frase, coloque todos os verbos num tempo verbal só. Por exemplo, ali está escrito previous job. Previous job significa último serviço. Supondo que você está desempregado, foi o último serviço. Se você ainda está trabalhando numa empresa e quer trocar, e aí você usa a frase somente no presente. Se você ainda está trabalhando na empresa, usa no presente. Se não estiver trabalhando,
no passado. Então, supondo que você não está trabalhando mais na empresa, você transformaria todos os verbos no passado a managed. Então, eu gerenciava contas dos clientes, né? I managed customer accounts and handled billing issues when they arose. Então, três verbos aqui que estavam fora de sintonia. Então, o manage aqui está no presente e o arise também. Só o handle aqui, que é de lidar, que estava no passado. Então, tomar cuidado em deixar toda a frase em concordância do tempo verbal, tá? Ou se você ainda estiver trabalhando, coloque, né? I manage customer accounts and handle billing issues as they arise. Certo? Tomar muito cuidado com essa mistura de tempos verbais. Muito bem. Outro erro comum é pronunciar de forma incorreta vocabulário chaves. Por exemplo, experience, ao invés de experience. Experience, não experience. Experience. Treinar bastante, né, na frente do espelho, gravar vídeo sozinho, né, no celular, no laptop. Falar com alguém que você tem intimidade e confiança para treinar essas pronúncias, né? Então, é importante treinar bastante, né? Um ensaio, né? E não chegar de última hora. Um ótimo preparo é que define tudo, né? O oitavo erro comum em uma entrevista de emprego em inglês é não usar frases completas, que tem a ver também com respostas curtas também. Né? Tem muitos erros que vão levando ao outro, né? São muitas coisas em conjuntas que vai desencadeando uma coisa que não fica tão legal. Not using complete sentences. Não usar frases completas. Então, se a pergunta for, por exemplo, what are your skills? Quais são suas habilidades, your strengths, seus pontos fortes? Team leader, né? Liderar um grupo. Organize meetings. Organizar reuniões organizadas, organizar reuniões, né? Ou qual era a sua posição, né? No caso, estava falando anteriormente sobre quais eram as responsabilidades, né, no seu trabalho anterior. Você responder, eu era líder de um time, organizar reuniões, né? Não é uma coisa natural, orgânica de se falar também, né? Então, use frases completas. I was a team leader and organized meetings. Então, eu era líder, né, de um time, liderava um time e organizava reuniões, né? Percebe também que tá tudo no mesmo tempo verbal, no passado. I was, né, verbo to be no passado, organized, de organize, né? Tudo no passado. Muito bem. Quais são as dicas, né? Quais são as dicas que eu dou? Praticar, né? Praticar com seus colegas, seus amigos, né? Se vocês fazem aula sobre algum preparo, né? Se vocês estão na faculdade, trabalhar, porque todos vão passar por essa experiência. Hoje em dia é muito importante ter esse conhecimento do inglês, né? O inglês formal, o inglês para negócio, o inglês para entrevistas de emprego. Né? Usar essas questões comuns que eu mostrei, né? Uma das que eu mostrei, mas também as que estão para. Tem várias outras também que vocês podem pesquisar aí, tem várias plataformas, eu vou sugerir algumas. Focar em respostas claras e focar no jeito que você se porta também, né? A dica também é focar no simples, né? Se você tem uma dificuldade, foca no simples. Use um vocabulário simples, que é usual, mas não tenta rebuscar tanto. O foco é não usar, né? O importante é não usar gírias e linguagem informal, mas seja simples e sucinto. Encontre palavras, expressões e frases
que resumem, né, a sua experiência. E é sempre importante fazer perguntas, né? Perguntas sobre a empresa. Always ask questions. Sempre faça perguntas. Esse mock é no sentido de, como posso explicar? Mock é no sentido de treinar, né? De simular, né? Um simulado. Algumas fontes que podem ajudar nesse preparo, né? A gente tem o British Council, que tem dicas, né, de entrevistas de emprego. A gente tem o Indeed Career Guide. No YouTube, Job Interview Roleplay English, que pode ajudar pessoas que estão treinando. Então, você treina o ouvido, né? Você ouve, você fala, você pode pausar, você se organiza para fazer esse treinamento. Aplicativos, né, para aprender o inglês em geral, aplicativos de linguagem, né, mas eu acredito, eu particularmente não conheço algum que treina inglês formal, né, um inglês para para esse tipo de cenário, né, de entrevistas de emprego, né. Se prepare, pratique as suas respostas, né, escreva, grave áudios, grave vídeos, né, se apresenta para alguém. Tenta, se você conhece alguém, peça que tem alguma facilidade, tem maior facilidade com inglês que você, né? É importante você ensaiar bastante, né? Muito mesmo. Use palavras-chave e vocabulário, tenta usar o inglês no seu dia a dia, antes dessa entrevista, para o seu cérebro estar acostumado, né? O jeito que. A sua dicção, porque a dicção é diferente do inglês, né? Às vezes a boca faz movimentos no português ou no inglês que um no outro é diferente. Prestar atenção, às vezes você está tão focado, né, em falar de forma correta o inglês, às vezes a linguagem corporal fica desdeixada de certa forma, né? Seja profissional, né? Tenha uma linguagem, seja positivo, sempre pergunte para demonstrar interesse, né? Então, esses são alguns recursos que eu daria, que eu sugeriria, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa seria a minha contribuição nesse sentido. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estamos aí para tirar.